Então, hoje o assunto é interessante, porque ele é um assunto que ele não só serve para nós encarnados, mas também para nossos irmãos desencarnados, que se encontram aqui também. Porque a lei do progresso, ela é válida não só aqui na Terra, mas também no mundo espiritual. Ela não para, ela é contínua. Então ela não é uma questão da gente acreditar ou não, de ser parte da nossa religião ou não. É uma lei divina. Então, ou a gente se entende que ela está aí presente e fazemos a nossa parte, ou então a gente vai ficar aí pedalando um tempo até mais cedo ou mais tarde descobrir que esse é o trabalho. Então a lei do progresso, ela independe da gente acreditar ou não. Isso a gente tem que deixar bem claro. No livro dos Espíritos tem uma série de leis morais e a lei do progresso cai dentro delas. Então é o que nós vamos estudar hoje. Então a gente tem a lei da adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, nós vamos falar na noite de hoje, a lei de igualdade, lei de liberdade. Então, essa lei de justiça, de amor, de caridade. Então, isso é muito interessante isso no livro dos Espíritos, que explica pra gente que essas leis divinas, elas são perenes e imutáveis. Elas universal, e elas não mudam. O que é mutável são as nossas leis. A gente vê, é natural. A gente vê que o nosso Código Civil, o Código Penal, ele de tempos em tempos, ele vai mudando. Então, de acordo com o nosso aperfeiçoamento, principalmente moral, a gente vai cada vez mais se aproximando das leis divinas, que é uma lei universal, é para todos. Então, ele independe aí da religião. Então, se a pessoa é muçulmana, se a pessoa é budista, se é hinduísta, católico, é igual para todos. Então, todos nós somos iguais perante os olhos de Deus, independente de como o chamamos. Deus não quer saber como é que a gente chama ele. Se você chama ele de Alá, se você chama ele de Deus, de Krishna, ele não quer saber. Ele vê a gente como criancinhas, que realmente estamos ainda na nossa infância espiritual. A gente para pensar, vamos falar um pouco mais sobre essa questão do progresso, inclusive do planeta, mas como civilização ainda estamos aprendendo. Esse quadro que nos traz aqui, a gente entender um pouco como funciona a lei do progresso, da questão da evolução espiritual. Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem a animalidade. Do lado direito, a angelitude. Então, aqui é o começo das nossas encarnações. Lá atrás, como espíritos primitivos. Então, no começo das nossas encarnações, você vê que aqui só está essa cor bege. Quase não tem um azulzinho. Porque nós estamos mais presos na animalidade. Aqui na descrição aqui, ainda estamos muito presos ainda à materialidade, influência da lei da causa e efeito, ignorância, irresponsabilidade, empirismo. E quanto mais vamos, através de sucessivas encarnações, vamos entendendo um pouco mais sobre a espiritualidade, a influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade e da sabedoria. Então, a lei da reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem para conosco. E para pensar, igual a gente às vezes acredita em algumas religiões, que a gente só tem uma vida única. Será que seria justo? Será que nós conseguimos aprender tudo que tem de aprender em uma vida? Às vezes uma vida que foi acabou assim tão rapidamente. Pega os meninos que estão lá do Flamengo. Desencarnaram, 14, 15, 16 anos. Deu para aprender tudo em 14, 15, 16 anos? E quando desencarna ainda mais cedo ainda, como criança, chegou a aprender alguma coisa, interagir na sociedade? Não.
Então, é só através da lei da reencarnação também que a gente consegue fazer sentido certas coisas. Por que que um nasce no berço de ouro e o outro está passando fome? Por que que um nasce com problemas, né, físicos, mentais e outros não? Né? Então, tudo isso é a escola da vida. Né? A melhor analogia nossa dessa encarnação aqui, isso aqui é uma escola. A gente tem que tratar tal como. Né? Como assim? Quando a gente vai na escola, se a gente não enfrentar, tiver uma disciplina para com a escola, o que acontece? A gente toma bomba. Tem que repetir o ano. Ou então, tinha que passar um de ano devendo uma matéria, tinha que fazer lá a matéria e tal. Se você quer passar de ano consecutivamente, todo ano, e progressivamente, até chegar aqui, a um ponto onde não já é mais necessário encarnarmos aqui. Às vezes encarnando, fala assim, então quando o espírito chega na angelitude, espíritos puros não encarnam mais? Sim, mas aí já diferentemente, né, como Jesus, né, e outros que vêm de tempos em tempos, que são espíritos missionários, que vêm aqui para nos ajudar, para elevar o nível do nosso planeta. Né? Então, é através das nossas experiências coletivas e individuais, esse embate de um para com o outro, a gente vai se desenvolvendo. A gente não cai numa família por acaso, a gente está ali é porque é para estar ali, a gente mora num país que é para a gente morar, porque ali nós vamos tirar dali toda uma experiência que vai nos ajudar a cada vez angariarmos mais este lado de cá. Esse é o intuito. Então, às vezes a gente faz isso inconscientemente. Lógico que quando você tem a consciência disso, aí já melhora. Porque, inclusive, você muda a sua maneira de encarar a vida. Né? Então, a gente deixa de ser a vítima e passa a ser mais proativo junto ao direcionamento da nossa vida. Vai falar um pouco mais sobre, né, escolhas, né, que vai nos ajudar nesse sentido. Né? Então, isso é um gráfico simples, mas dá aquela alusão nossa aqui do que devemos fazer. Né? Então você vê que com o tempo, o nosso conhecimento adquirido, você vai melhorando. Por isso que no Espiritismo a gente fala assim, às vezes, o pessoal fala assim, mas como é que eles falam que você não regride numa encarnação? O Espiritismo coloca é que conhecimento adquirido, a gente vem aqui, adquirido com conhecimento e em termos de moralidade também, nos pertence. Então, por mais que a gente aqui comete uns tropeços e às vezes faz até coisas que não deveria fazer, com certeza no passado fizemos piores. Né? Então, o que a gente adquire, isso aí a gente leva para a gente para sempre. Então, está ali impresso no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. Leon Denis nos traz o seguinte comentário. Ele fala, do livro chamou O Progresso. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Quando a gente chega a esse entendimento, é aonde que está falando aquele gráfico anterior. Quando a gente começa a aspirar por nos melhorarmos, porque essa é uma questão, não é todo mundo que chegou lá ainda não, gente. Né? A maioria de nós aqui, se não todos nós, já temos essa consciência que devemos buscar o auto-melhoramento. A gente deve buscar se melhorar. Todos nós, sem exceção aqui, temos as nossas vicissitudes, né, que devemos trabalhar. Mas só de já ter a consciência que a gente quer melhorar, já faz uma diferença tremenda. Porque tem muitos espíritos aqui ainda encarnados que não tem limbo. Está ali vivendo uma encarnação sem direcionamento. A vida está o levando. Né? Então, quanto mais cedo a gente tiver esse discernimento e querer fazer parte desse planejamento espiritual, né? Colocar a mão no leme do barquinho e ir junto com nossos amigos espirituais que estão aí confabulando para nos ajudar. Né? Então, a gente, quando quer ter uma vida reta, andar no bem, fazer as coisas certas, vai ter algumas coisas que vai tentar nos atrapalhar, que são nossos adversários do passado, né?
mas ao mesmo tempo também nós temos nossos amigos espirituais, anjo guardião, né, e amigos espirituais mesmo que vão nos ajudar ao máximo para que, né, tenhamos sucesso. O intuito de toda encarnação é a gente sair daqui melhor que quando entramos. Então, tem todo um trabalho logístico por trás para nos ajudar. É que a gente não entra em sintonia com esses amigos espirituais. A gente está tão aqui ligado às coisas do dia a dia, materiais, pensando que a vida é isso, o importante é esse. E a gente esquece de conectar. Sim, faz parte das coisas materiais. A gente vive um mundo material, não pode esquecer, a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta, né? Tem que viver a vida, interagir um com o outro, mas ao mesmo tempo sempre buscar essas duas vertentes, né? Buscar conhecimento, melhorar as nossas decisões, a moralidade, que é o mais difícil. O conhecimento é mais fácil de adquirir. A moralidade requer um pouco mais de disciplina. A disciplina do não. Fala assim, não devo fazer isso, né? Porque lá carregamos com a gente vicissitudes milenares, hábitos que temos já há milênios. Chega um ponto que a gente vai com a questão de adquirir mais conhecimento, aprendendo a discernir o certo ou o errado. A gente fala assim, não vou fazer isso mais. Né? Aí já aí conseguimos ali já subir um degrau. A partir do momento que você falar não para alguma coisa que a gente vinha fazendo, que era uma coisa negativa, e a gente sabe que era uma coisa que era errada, a partir do momento que você falar um não e ficar com aquele não, ali foi um ganho. Né? Não é fácil, mas é possível. A definição na internet fala da seguinte maneira sobre a lei do progresso. O progresso é realmente uma lei. Até o Google pensa isso. Né? Como lei, ele se realiza independente da vontade do homem. Segundo a doutrina espírita, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição, aperfeiçoamento e felicidade pura e eterna. O progresso é o processo que o espírito realiza para chegar à perfeição. A doutrina espírita é bem clara com relação a isso. O intuito de dizer que é um processo. Não tem a varinha mágica. Não tem aquele negócio assim, então tá, a partir de amanhã eu vou acordar e vou ser igual o Chico Xavier. Não funciona assim. O Chico Xavier chegou aqui porque ele passou por uma outra série de outras encarnações e também no mundo espiritual, trabalhando para chegar aqui e fazer o que ele fez. Né? E cada um de nós tem um chamado diferente. Agora, vale o quê? A gente ter esse entendimento que a gente quer melhorar e começar a fazer pouco a pouco. A partir do momento que a gente se predispõe a mudar, a se melhorar, as coisas começam a aparecer para a gente, as oportunidades. Né? Você se filiar a grupos que buscam o mesmo que você, porque isso é importante. Difícil a gente sozinho fazer esse auto-melhoramento sozinho. É muito difícil. Porque a gente não tem a disciplina necessária ainda para conquistar isso. Por isso que a gente fala assim, é bom você se afiliar, não precisa ser aqui no centro não, pode ser numa igreja, pode ser numa outra, qualquer outra entidade que faça o bem. Né? Que o bem é o bem, não tem dois tipos de bem. Né? O bem é o bem. Então, que a gente começa, somos criaturas de hábitos. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, a fazer essas coisas, isso aí a gente começa a fazer parte de quem nós somos. Tá? Então, esse processo, ele é muito interessante, porque esse processo, ele acontece em 3 diferentes categorias. Ele acontece a nível pessoal, cada um de nós temos que tomar essa decisão do auto-melhoramento. Aí nós, individualmente, conseguimos fazer isso coletivamente, como civilização. Também tem o nosso planeta. O planeta em si passa por esse processo também de evolução. Igual vem sendo falado já há um bom tempo que estamos passando essa transição. Fala, mas como que coletivamente a gente vai melhorar? Né? Individualmente a gente consegue perceber. Principalmente as pessoas. Você vê que o progresso é uma coisa tão natural, ela é aceita, inclusive. O progresso, você vê que até o Google fala que realmente é uma lei. Né? Porque hoje a ciência já coloca que o progresso é realmente uma lei natural. Não tem como. É só a gente olhar o nosso planeta
há 50 anos atrás, né? Você vai um pouquinho mais longe, 100 anos atrás era completamente diferente. O pessoal andava só de cavalo, carroça, né? Então a gente vive hoje num planeta completamente diferente do que há 100 anos atrás. Coletivamente, não ir muito longe também não. Há 150 anos atrás, 150, 200 anos atrás, a escravidão era uma coisa comum. Era o que era na época. Você via, por exemplo, um latifundiário que tinha muitos escravos na fazenda dele ali, que tratava os escravos com humanidade, tratava-os bem, né? Era tido como uma pessoa de bem. Porque já era uma pessoa diferenciada da época, daqueles que tratavam as pessoas mal. Né? Hoje, você vê a evolução do nosso, coletivamente, da nossa civilização, que isso já não é uma coisa aceita mais. A escravidão hoje, então não existe escravidão? Sim, casos isolados, ainda existe. Não estamos ainda totalmente isentos disso aí, mas hoje é uma exceção. Há 200 anos atrás era a regra. Né? Então você vê que a gente vai melhorando. O planeta também vai melhorando. A gente para pensar, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele nos fala? Que Deus nos trouxe 3 revelações. Nos trouxe Moisés, nos trouxe Jesus e nos trouxe o Espiritismo. Então Moisés veio lá atrás, depende de onde você vai ver, lê 1.300 anos a 1.600 anos antes de Cristo. Nos trouxe o quê? A lei da justiça. O olho por olho, dente por dente, até então não existia. Muita coisa que foi tirada hoje no Código Civil nosso, incluindo a lei do divórcio, foi tirada lá de trás, com Moisés. Aí vem, 1.300 anos depois, Jesus nos fala assim, sim, mas também tem a lei do amor, o amai o vosso inimigo. Então, o amai o vosso inimigo. Então, quando perguntaram a Jesus, né, dos mandamentos mais importantes, ele nos ensinou, amai Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas isso não foi um ensinamento de Jesus, isso já foi tirado do Velho Testamento. O que Jesus nos trouxe realmente foi o fato de nos dizer, amai o vosso inimigo. A questão paternal de Deus. O Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento. É claro, é nítido, você lendo, você vê que é claro. A gente é um Deus que a gente temia, passa para o Deus paternal. Então ali, 1.800 anos depois, vem o Espiritismo. E nos traz o quê? Nos traz a lei da razão. Aonde nos coloca essa interação que existe do mundo espiritual para com o mundo material, que lá atrás sabia-se que existia, a gente perdeu isso aí através dos séculos, né? Então, aí a providência divina já viu que nós já estávamos prontos para já ter essa informação. Então imagina agora, né? Então você vê que a gente teve lá a lei da justiça, depois a lei do amor, agora a lei da razão com o Espiritismo. Isso quer dizer que o Espiritismo, todas as religiões vão ficar igual, vão se converter ao Espiritismo? Claro que não. O Espiritismo nunca falou isso. Né? O que acontece, inclusive dentro das religiões, é a mesma coisa. A lei do progresso é para todos. As outras religiões também vão progredindo. Também, como o Espiritismo. Kardec falou desde o começo, o Espiritismo não é uma coisa estática. Porque ele entende-se da questão dessa progressão natural do ser humano, do planeta. Então você vê que até o planeta vai mudando. E essa mudança agora vai ser cada vez mais rápida. Você pode parar para pensar o que mudou no mundo nos últimos 100 anos. Imagina o que está por vir nos próximos 100 anos. Você vê que hoje as gerações... Não precisa nem tão longe, 100 anos. Se a gente falar de 20 anos atrás, você já vê uma diferença bem grande. E o que é mais interessante, sabe o que é? Você vê essa geração nova, as crianças que estão vindo, são espíritos diferenciados. Eles já têm a responsabilidade de cuidar do planeta, a responsabilidade de ajudar ao próximo.
aquele entendimento de não ter a discriminação para com o outro, independente da cor, da religião, do status. Então isso já é natural, já vindo desses espíritos. Então essa é a evolução que o planeta vai se transformando, né? Porque hoje, para pensar, hoje nós temos, materialmente falando, condição no planeta de não existir fome, de não existir pessoas morando na rua, guerras, não precisava. Mas ainda, naquele quadro lá atrás, a gente ainda está preso muito ainda nas coisas materiais, né? No ego. Então, é isso aí que vai acontecer. A gente vai mudando. Então, é importante a gente entender que fazemos parte dessa mudança. E fazemos o nosso melhor para com isso, principalmente quem tem filhos. No livro dos Espíritos, na questão 780, Kardec pergunta: como o avanço intelectual pode gerar progresso moral? Os Espíritos respondem: ao fazer compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. Né? Então, quanto mais você vai melhorando intelectualmente, você aprende a discernir o certo do errado. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio segue a inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. O progresso moral e intelectual devem andar juntos. Por isso que a doutrina espírita deixa bem claro para a gente que quanto mais a gente sabe, mais isso é exigido da gente. Porque aí a gente não tem, né, aquela desculpa de chegar do lado de lá e falar: eu não sabia. Né? Porque a lei divina funciona igual a lei penal nossa aqui. Né? Tem seus agravantes e seus atenuantes. O atenuante é daqueles que a pessoa não sabia. Se ela não sabia, não sabia. Né? É um atenuante. Nem por isso vai deixar de responder. Né? No nosso caso, quando a gente já está sabendo mais as coisas e ignora, é diferente. Aí se torna um agravante. Porque aí, através do nosso livre-arbítrio, a gente já tinha o discernimento daqui que aquilo era errado, mas mesmo assim decidimos fazer. Né? Como entendemos o progresso diante de todas as formas de violência que vivenciamos diariamente? O que nós observamos é o progresso material, tecnológico, intelectual na maioria das vezes, faltando ao homem, para lidar com esse processo, um amadurecimento espiritual. Então, a gente sabe que falta ao homem ainda esse progresso moral. A gente hoje, a gente vê nosso planeta, ele está muito avançado, como a gente tinha falado anteriormente. Né? O que a questão hoje, na palma da nossa mão, com o telefone, a tecnologia que existe hoje no telefone, ela é maior do que colocou o homem na Lua em 1969. Está na nossa mão, a gente usa diariamente, uma tecnologia maior do que colocou o homem na Lua. Então a gente dá uma ideia dessa evolução que aconteceu em tão pouco tempo, né? Nos últimos 50 anos. Então, o que a gente deve buscar? Ele está falando anteriormente, né? A gente agir no bem, buscar, tentar agrupar com pessoas que querem fazer a mesma coisa. Porque é difícil você estar no meio de pessoas que querem agir de outra maneira. Porque existe também. Porque é naquela questão da evolução, do espectro da evolução do espírito. Tem espíritos ainda que ainda se encontram ainda andando por essa escuridão ainda. Porque ainda não entenderam que o caminho, esse caminho aqui, é mais fácil. Então, às vezes por ignorância, às vezes por questão do livre-arbítrio mesmo, de querer. Então, você te fala isso porque às vezes você vê, conversando com espíritos em mesa mediúnica, a gente trabalha em mesa mediúnica já há muitos anos. Então, você vê que o espírito, às vezes, ele tem uma inteligência muito boa. Ele entende perfeitamente o que está fazendo. Mas ele escolhe continuar fazendo coisas ruins. É o livre-arbítrio dele. Mas a gente sabe que aquela situação também é momentânea. Ele não vai ficar ali para sempre. Aí a gente fala, mas momentânea, quanto tempo que ele deve estar desse jeito aí? Por muito tempo, provavelmente. Centenas de anos, às vezes milhares. Mas não é, se a gente parar para pensar na questão da vida universal que a gente vive,
O espírito não morre, né? Então, se o espírito fica ali parado, ali naquele cego nas suas atitudes durante 1000 anos, infelizmente foi 1000 anos que ele ficou estacionado ali. Enquanto outras pessoas, outros espíritos, seguem o seu caminho. Porque a gente está falando, a evolução é individual. Cada um tem suas responsabilidades. Em algum momento esse progresso moral vai se realizar buscando o homem formas de vida mais pacíficas, com mais entendimento e fraternidade. Isso é uma questão natural. Quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente vai buscando viver mais pacificamente, mais tranquilo, né? Uma vida mais equilibrada. A gente vê isso, inclusive, nessa vida mesmo. Você pode reparar, as pessoas que já tem mais ou menos aí mais de 30 anos, né? Quando você tinha seus 17, 18, era uma vida completamente diferente, né? Você vai indo, né? Você, aquele negócio, tal, estava sempre na rua, tal. Hoje em dia você já está buscando mais centrar mais. Você começa a pensar, inclusive, né, como eu posso me melhorar, como eu posso melhorar e impactar aqueles que estão próximos de mim, principalmente quando a gente tem família. Aí nos pergunta, qual a relação entre o progresso espiritual, progresso intelectual e progresso moral? A inteligência e a moralidade são atributos do espírito. Portanto, o espírito realiza progresso espiritual sempre que progride em qualidades intelectuais ou morais, ou em ambas. Então, a gente falou anteriormente, nós temos essas duas vertentes. Quando a gente vem aqui para a escolinha da vida, a Terra, né? A gente vem aqui com o intuito de buscar mais conhecimento. Porque quanto mais conhecimento nós adquirimos, somente esse tipo de conhecimento que estamos falando aqui, né, a gente começa a tomar decisões melhores que vai impactar diretamente a outra vertente, que é a moralidade. A gente aprender a falar um não para as coisas negativas, né? Então esse que é a coisa mais difícil. A gente vê as pessoas fazendo errado, vai junto. É questão natural do ser humano, entendeu? Aí chega um ponto que a gente começa a entender, você vê certas coisas acontecendo e fala, não, eu não quero fazer isso, eu não quero ser parte disso, né? Então a gente vai pouco a pouco, a gente vai se melhorando, né? Mas esse é o intuito. A gente não vem aqui a passeio. O intuito aqui é buscar conhecimento e melhorarmos a nossa moralidade. Esse é o intuito maior. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma ordem progressiva lenta. Essa pergunta 783, no Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Os desígnios da providência faz surgir do mal o bem. É a tempestade e a agitação que purificam a atmosfera após a perturbação. Por isso que é difícil, às vezes, a gente entender as tragédias que envolvem muitas pessoas. É nas tragédias que você vê pessoas desconhecidas, que ninguém conhece ninguém, se agruparem para ajudarem uns aos outros. Porque ali existe a empatia de um ser humano para com o outro. Ali você vê que a pessoa se coloca na posição da outra pessoa, não pensa 2 vezes, vai ajudar. E com isso você acaba tendo dali, tirando um ganho de conhecimento e entendimento moral. Porque ali a sua moralidade falou mais alto. Você não aceitou aquela situação de simplesmente ficar de longe olhando com os braços cruzados. Você tomou ação para poder ajudar. Então, às vezes, a providência divina deixa acontecer esses desastres, isso aqui é abrumadinho, para que a gente realmente possa entender e possa nos autoajudar e ajudar o próximo. Esse aqui foi o Katrina.
Eu lembro na época do Katrina, aqui, eles, quando teve o acidente, eles estavam precisando de água e mantimentos, né? E saiu nas notícias dos Estados Unidos todo. E aí eu peguei e falei assim, vou lá doar um pouco de água, né? Passei num Costco ali, comprei uma água e tinha que ir lá no balcão, no estádio. Aí fui lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com uma cena. Eu na fila, no carro, dentro do carro esperando, aí eu percebi que ali não tinha um agente do governo, não tinha um policial. Eram as pessoas que desceram do carro, aí tinha um lá organizando o trânsito, não, entra aqui, entra aqui, aqui. O outro pegando, já organizando, não, deixa os mantimentos ali, a água ali, comida ali, roupa ali. Outros vindo, desceram do carro também, foram lá e ajudando a colocar as coisas, sem ninguém direcionar ninguém. Não tinha uma pessoa lá com megafone, oh, faz isso, outra, não. Isso, é o ser humano, a capacidade do ser humano em ajudar o próximo. É onde você vê o próximo necessitando de uma ajuda e você vai estender a mão, né? Então, é por isso que às vezes essas coisas acontecem. É para tocar no sentimento do ser humano, de que todos nós estamos suscetíveis a essas coisas. Pode acontecer com qualquer um. Nós vivemos num lugar que pode ter terremoto aqui a qualquer hora, né? Então, isso aí acaba que nos toca. E com isso, a gente acaba tendo essa proatividade de fazer alguma coisa e acaba nos atraindo, eventualmente, depois de refletir sobre aquela situação, de falar, pô, talvez está na hora de eu, né, começar a fazer alguma coisa, né, para ajudar o próximo. Tem tanta gente necessitada, tem tantas pessoas em situação muito pior do que a minha. Porque ajudar o próximo não necessariamente tem a ver com coisa material, com dinheiro. Aliás, poucas vezes. Se ajudar com dinheiro é bom? Sim, é bom. Mas é o mais fácil, né? O que é o mais difícil, o que é? É você doar seu tempo. É você ir lá, ser um voluntário, auxiliar. Essa é a ajuda verdadeira. Essa é a ajuda que realmente nós crescemos com isso, né? E quando a gente ajuda ao próximo, o que acontece? Existe aí uma transfusão fluídica. Quando uma pessoa é auxiliada por você, aquela pessoa emana um sentimento de gratidão. Aquele sentimento de gratidão que a pessoa está emanando é como um bálsamo de agradecimento que te ajuda tremendamente. A pessoa se sente o sentimento da gratidão, né? Então, por isso que tem pessoas que têm o hábito realmente de voluntariar, porque ela gosta dessa situação, né? Aí a pessoa às vezes fala assim, às vezes a pessoa fala assim, mas o que me atrapalha tanto eu ajudar ao próximo? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, nosso amigo Kardec pergunta aos espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso moral? Que é o mais importante, a gente falou. Ele fala, o orgulho e o egoísmo. Esses dois andam juntos. E a gente o espiritismo prega muito esse combate, essas duas mazelas que realmente todos nós carregamos com nós, né, em diferentes níveis. E a gente tem que aprender a dominar esses sentimentos. É isso que mais os diferencia de espíritos de luz, espíritos mais adiantados que nós, porque eles conseguiram dominar esses sentimentos, né? Em algumas pessoas, o progresso intelectual, que sempre avança, parece, à primeira vista, dar ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas. O que isso quer dizer? O conhecimento, o progresso intelectual não tem nada a ver com o progresso moral. Tanto é por isso que você vê pessoas que fazem o mal, que são extremamente hábeis, inteligentes em fazer aquilo que eles fazem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eventualmente, mesmo essas pessoas vão chegar a esse entendimento
que esse não é o caminho, né? E eventualmente sair dessa escuridão. Dando continuidade, fala na questão 789, o progresso reunirá um dia todos os povos da terra numa única nação, né? Gente, isso é uma utopia nossa, né? Aí os espíritos falam, só quando a lei de Deus for a base da lei humana em todos os lugares, os povos praticarão a caridade entre si, como os indivíduos, de homem para homem. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às custas deles. Eventualmente, isso vai acontecer. Não é que vai virar todo um espírito, porque nós não tem nada a ver. Eu estou falando da questão moral. Independente se a pessoa é hindu, se a pessoa é muçulmana, se a pessoa é budista, católico, independe da religião. A lei é uma só, né? Lei é uma só, é para todos, né? Então, mas o dia que a gente viver aonde a base é as leis universais de Deus, aí vamos ajudar ao próximo, sem esperar nada de retorno. Porque hoje, como nós falamos anteriormente, nós teríamos condições hoje de viver um planeta muito melhor que vivemos hoje. Mas hoje, infelizmente, nossos governantes não fazem nada para uma outra civilização, se não tiver uma troca. Hoje não tem, ainda infelizmente ainda vivemos assim. Nós ainda fazemos assim. Às vezes a gente está orando para Deus, fala, se você me fizer isso, Deus, eu prometo que está tentando barganhar com Deus. Aí você vê assim a infância espiritual que nós nos encontramos ainda, né? Então, com o tempo, isso aí vai melhorando. Com o tempo, as civilizações mais adiantadas vão vir e vai ter que ajudar as outras, principalmente as bem precárias mesmo. A gente tem pessoas, civilizações hoje muito precárias, né? Mas a gente vai mudar. A doutrina espírita procura despertar nas pessoas o ideal de superação das próprias inferioridades e levar adiante uma vida honesta, criadora e feliz. O espírita compreende que a distância que o separa da felicidade fica mais curta através de uma linha reta. Daí o seu esforço para ter um caráter reto. Essa retidão leva ao alcançar mais rapidamente a evolução. Uma das coisas mais difíceis que tem da pessoa se tornar espírita é justamente isso aqui. Por quê? Porque o espiritismo, ele coloca toda a responsabilidade em nós, individualmente. Não é, ele chega e fala assim, não é você fazer parte desse grupo. Não é você acreditar em Deus, ou em Jesus, ou isso, ou aquilo. Não. É você. Coloca em nós, individualmente, que nós somos responsáveis pela autoevolução, por esse auto-melhoramento. É difícil, porque às vezes a pessoa ainda não está pronta ainda, psicologicamente, para assumir essa responsabilidade. And it's okay. Conhece a ti mesmo, né? Então, o interessante é porque o tempo está do lado da providência divina. Aí está a beleza da reencarnação. Porque se não estivermos prontos, a providência divina não vai forçar. Ok, tá bom, então, próximo. Como diz André Luiz, a natureza não dá salto. Não. Conquista de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho mesmo. Aí fala, devemos não fazer uma tentativa extemporânea de santidade ou de virtude, mas um esforço real e constante de melhorar. A gente precisa querer demonstrar para as pessoas que a gente é Chico Xavier, Madre Teresa, nada disso. É no dia a dia, a gente todo dia tentar ser melhor do que o dia anterior. Progressivamente, dia a dia. O Espiritismo pede aos seus adeptos conduta honesta em todas as circunstâncias da vida. Ser honesto, bom, amigo, companheiro, é a meta que move o homem para o alvo da perfeição. Nós somos criaturas de hábitos. O ser humano é assim. Então, se a gente tem o hábito de falar mal, se a gente tem o hábito de maltratar as pessoas, se a gente tem o hábito de ficar xingando, se a gente tem o hábito de fazer só coisas ruins, a gente vai proceder dessa maneira. E o inverso também é verdadeiro. Se adquirimos o hábito de tentar falar menos palavrões,
palavra tem uma energia muito grande. Peso específico, como diz Joana de Anjos. Então, depois que proferiu, saiu aquela energia. Não tem jeito de voltar. Você tem como reparar, senão já não volta. Então, a gente monitorar nosso pensamento. É fácil? Não, não é fácil. É possível? Sim, é possível. É um hábito que a gente vai estabelecendo pouco a pouco, progressivamente, como nos ensina, e a gente vai melhorando. Andando com pessoas que também querem se melhorar, mas que não têm essa questão de achar que estão andando na angelitude, que nenhum de nós aqui está. A gente não pode ser inocente, ter essa inocência de pensar que vamos nos tornar aqui anjos do dia para a noite. Não é isso. A proposta não é essa. O Espiritismo não propõe isso. O Espiritismo propõe a evolução individual, progressiva, dia a dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Porque as coisas da nossa vida são cíclicas, elas se repetem. Então, o que está acontecendo com a gente hoje, com certeza vai se repetir. Então, o universo conspira a favor do ser humano na medida que ele compreende as leis de Deus. O que isso quer dizer? A lei, o fluido cósmico universal, ele conspira para nos auxiliar. Tem pessoas que pensam que a gente vem aqui para sofrer. A gente não vem aqui para sofrer. O intuito de toda encarnação é o auto-melhoramento. Deus quer que sejamos felizes. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente que tem que ser essa pessoa guiando esse caminho. E não esperar que o caminho nos leve. A correnteza do rio nos leve. Então, quando a gente começa a ser mais proativo, querer fazer essas coisas, o universo começa a confabular para que essas coisas aconteçam. Então é interessante. Tanto é que você pode reparar uma coisa. Quando você quer uma coisa realmente, você realmente quer alguma coisa, põe aquilo na cabeça. Vou fazer isso. Parece que o universo trabalha aquela situação, volta para você para que aquilo aconteça. E realmente, normalmente acontece. Como eu disse, não é através do amor, é através da dor. Não tem jeito. É um ou outro, né? Despertar da consciência. Fala em consciência. Na questão, no livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrito a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como assinatura do artista na sua obra. Isso é mais profundo do que a gente pensa. Porque a nossa consciência, principalmente quando a gente está nesse processo, igual agora, que estamos assim nos melhorando, ainda não chegamos lá naquela angelitude, mas estamos progressivamente nos melhorando, a nossa consciência nos chama muito. Quando a gente tropeça, a gente toma um pouco cuidado, para a gente, a nossa consciência também não tornar ali uma auto-obsessão, a gente não tornar o nosso pior carrasco. A gente entender que a gente está sujeito também a errar, mas tentar evitar o erro, e evitar e seguir e não cometer aquele erro mais. E sempre ir melhorando. No mundo espiritual, a consciência, ela é uma coisa muito importante quando a gente tira de lá. Porque aí sim, quando o espírito finalmente passa pelo estágio da perturbação, que finalmente ele se entende como espírito novamente, ele pega e começa a refletir sobre aquela experiência que acabou de passar. Quando a gente já chegou num grau já um pouco mais evoluído. Aí a gente começa, a consciência, fala, poderia ter feito assim, poderia ter feito isso, aquilo. Então, a gente tentar aproveitar aqui ao máximo. A gente entender que nós temos um tempo limitado aqui. O tempo aqui não é ilimitado, ele é limitado. E a gente não sabe quando esse tempo acaba. Ninguém sabe. Então a gente tem que viver todos os dias tentando se melhorar cada vez mais. Porque a hora que chegar a hora quando você despertar, já está do lado de lá. Você nem vê. É como acordar de um sonho. Weber, eu queria fazer um comentário com relação às tragédias. Às vezes, eu acho que bênçãos, as bênçãos são disfarçadas às vezes em tragédias.
tantos nos nossos sofrimentos, no nosso entendimento. Quantas vezes a gente passa por situações e aí depois de um tempo a gente vai entender e a gente tem raiva, revolta, a gente Na hora, né? E a gente volta falando, nossa, se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Então eu acho que essa falta de entendimento e perspectiva no momento nosso, de entender que todas as situações que nós vivemos estão lá por um motivo e é sempre para o nosso melhoramento. Sim. Seja que a gente não tenha, que a gente atraia uma situação porque a gente precisa, porque se está repetindo é porque a gente não aprendeu ainda. Então ter aquele entendimento, até o sofrimento é uma perspectiva. Sim, a resignação é muito importante, a gente tem que ter resignação para entender, mas também ao mesmo tempo tem uma diferença da resignação, de você aceitar aquela questão momentânea, porque tudo é momentâneo. Os momentos difíceis, como até os momentos felizes também, é momentâneo também. Porque não existe aquela felicidade perene, é uma utopia, não existe. Como também não existe também a infelicidade, os momentos difíceis para sempre, né? Então a gente aceitar aquela situação e saber que nós somos o veículo de nos tirarmos daquela situação. Ninguém mais pode fazer pela gente. Quando a gente cai na realidade aqui, que a gente se entende que somos nós que devemos fazer por nós, né? E a gente sair daquela situação, as coisas começam a progredir, começam a andar. E a gente sair daquela situação de esperar que alguém vai fazer por nós. Quem vai fazer? O acerto não é esse. A providência divina não quer que faça assim. A gente, por mais a gente, principalmente isso acontece muito com os filhos, né? A gente acha que nossos filhos realmente eles vão ser, por essa vida, essa encarnação aqui, até o término dela, são nossos filhos. Mas ninguém é dono de ninguém. Nós não temos como evoluí-los. A gente quer interfere tanto, às vezes, acha que tem o direito de falar assim, não, tem que fazer o que eu falo. Não, nossos filhos não são, está aqui emprestado. Nós somos genitores, estamos aqui para auxiliá-los, guiá-los, né? Mas eles vão ter que fazer também por eles. Não adianta não, falar assim, não, eu vou fazer por mim e por você, fica tranquilo, você fica aí de boa aí que eu vou evoluir por mim e aproveito e eu te levo junto. Não seria justo, né? À medida que o Espírito conhece as leis de Deus, sintonize-se mais com o bem e com o amor. Seu olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Ele se sente mais integrado ao divino, estabelecendo diálogo constante com Deus. Isso é muito importante, conversar com Deus nas orações, o seu anjo guardião. Ele percebe Deus em si mesmo e se sente integrado às coisas, às pessoas, à vida e ao universo. Adenor Novaes, São Baiano. Espírita. Achei muito bonito essas palavras dele. É de uma profundidade tremenda. O que ele quer dizer com isso? Que à medida que a gente começa a entender realmente as leis divinas e nos predispomos a segui-las e fazer da melhor da nossa habilidade, as coisas começam a acontecer pra gente, né? Então, isso é muito importante. Mas a gente querer. Se está escrito, pedi e obtereis, também está escrito, cada um segundo suas obras. Você é o criador do seu próprio destino. Isso é muito importante. É preciso querer, saber querer e merecer para se obter o que se pede. Então, muitas vezes a gente fica pedindo as coisas que não tem nada a ver e que não vai nos ajudar em nada. Então, saber pedir é muito importante. O merecimento vai depender do que a gente está fazendo. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente está pedindo? Qual é o intuito daquilo realmente? Então, é a gente entender a situação onde a gente se encontra, né? O pedir e obtereis vem da onde a gente quer, quando a gente se predispõe a ajudar, a se melhorar, as oportunidades aparecem. As oportunidades aparecem. Aí cabe a gente capitalizar nessas oportunidades, né? Melhorando, né? E a gente ser co-criadores do nosso destino.
Isso Jesus já nos falou, né? Então devemos ser co-criadores, porque nada está predestinado. A gente tem um planejamento encarnatório, mas também temos o nosso livre-arbítrio. Então a gente pode mudar esse plano a qualquer hora. A qualquer hora. Então vai depender do quê? Das decisões que aqui tomamos. Então quanto mais a gente buscar o conhecimento para buscar decisões melhores, né? Anda lado a lado, né? O conhecimento intelectual com a moralidade. Porque só através da gente ir buscar conhecimentos, não só conhecimento da parte acadêmica, né? São conhecimentos do que nós estamos falando aqui. A literatura espírita hoje, ela é muito rica. São milhares de livros, de qualquer assunto que você quiser, hoje tem. Hoje nós temos a nossa mão, nós vivemos na era da informação. Você quer aprender qualquer assunto hoje, se você pegar seu telefone, Google, tá ali. E se começar realmente a fazer um estudo e se aprofundando, você acaba você sabendo bastante sobre aquele assunto, seja lá qual for. Então hoje, o que falta hoje? Falta de vontade. Essa proatividade. Porque hoje a informação, é tanta informação, de tudo quanto é lado, televisão, rádio, telefone, internet, mídia social. É tanta informação que as pessoas ficam apáticas. Hoje em dia o pessoal fala no social media, hoje em dia, que os vídeos têm que ser vídeos de 30 segundos para trás. Porque as pessoas já não têm a paciência de assistir um vídeo acima de 30 segundos. Essas são as estratégias de marketing hoje. Você não pode fazer um vídeo mais longo do que isso, que ninguém vai assistir. Olha onde estamos chegando. Então, a gente tem que ter essa parte, né? Então, para finalizar, a gente fala o seguinte: a excelência rima com persistência e paciência. Temos que ter disciplina para buscarmos esse auto-melhoramento. É querer. O querer é poder. Quem sabe pode muito. Quem ama pode muito mais. Foi o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou através da lei do amor que podemos auxiliar ao próximo e com isso aprendermos com aquela situação. Que tivermos fé e acreditarmos em nós mesmos, conseguimos até remover montanhas. Então devemos ter a fé e acreditar em nós, que a gente veio aqui para ter sucesso, não sucesso material, sucesso de vida, né? Ter um sucesso, a gente criar uma família, a gente fazer a nossa parte, a nossa contribuição para a sociedade. Para a gente sair daqui e falar assim, não, eu impactei, ajudei, e segue o seu caminho. Porque é individual, gente. Não adianta, ninguém vai poder fazer pela gente. Então, é isso. O Emmanuel fala que a melhor sensação que a criatura pode ter é a sensação do dever cumprido. Eu acho linda essa frase. E é isso aí, fazer o seu melhor. E ao contrário também é verdadeiro. Porque o que acontece muito em mesa mediúnica são espíritos que desencarnaram e que vêm depois que já tomaram a consciência do desencarne e vê que realmente perderam tempo. É muito comum. Né? Falar assim, tive várias oportunidades e infelizmente deixei passar. Né? Aí a consciência, a gente estava falando mais cedo anteriormente, onde está, né, as leis divinas? Na nossa consciência. Aí mais tarde, lá de lá, refletindo, eu deixei passar essa oportunidade. Então o convite é o quê? A gente capitalizar as oportunidades agora. Vamos aproveitar agora, porque a gente não sabe se a gente vai ter um amanhã. Né? Então, vamos cada um de nós fazer a nossa parte. Beleza?